Bem-vindo! Esse vídeo é a continuação da explicação do uso da estrutura condicional if-else. Eu vou criar uma função que verifica se uma palavra tem 5 letras e se ela é um palíndromo. Um palíndromo é uma palavra ou frase que, se escrita de trás para frente, é formada da mesma palavra ou frase. Então, primeiro eu crio um if para verificar se a palavra tem exatamente 5 letras, com a ajuda da propriedade length. Então, no corpo do if, eu coloco outro if para verificar se a palavra é um palíndromo. É o chamado if aninhado. Com a ajuda da função char_at, eu verifico se a primeira letra é igual à última e se a segunda é igual à penúltima. Apenas se essas duas condições forem satisfeitas, então significa que a palavra é um palíndromo. Aqui devemos perceber duas coisas. Esse if só será executado se a palavra tiver 5 letras. E o primeiro if obrigatoriamente deverá possuir as chaves. Se todas as condições forem satisfeitas, então a função retornará true. Caso não seja, então a função retornará false. Então eu chamo a função e digito uma palavra para ser verificada. A próxima função fará uso do operador módulo. O operador módulo é representado pelo sinal de porcentagem e, quando usado, retorna o resto de uma divisão. Essa função verifica se um número é múltiplo de outro. Se a divisão entre os dois argumentos retornar zero, então o primeiro é múltiplo do segundo. Agora eu vou criar uma função que é auxiliada pela de cima. Essa nova função leva apenas um argumento e faz o seguinte. Se o número digitado no intervalo de 1 a 25 for múltiplo de 3 e de 5, então será retornada a palavra 53. Repare que essa função funciona apenas com valores de 1 a 25. Se o número digitado for múltiplo de 5 apenas, então será retornada a palavra 5. Nesse conjunto de estruturas if-else, não há necessidade de colocarmos as chaves. Estou colocando-as apenas para demonstrar uma nova forma de posicionamento da estrutura if-else. Se o número digitado for múltiplo apenas de 3, então será retornada a palavra 3. Se nenhuma das condições acima forem satisfeitas, então a função retornará o próprio número digitado. É sempre bom lembrar que um código bem organizado é mais fácil de ser lido, reduzindo o trabalho na hora de encontrar possíveis erros. Utilizando o console.log, eu chamo a função e digito um valor para ser verificado. A próxima função mostrará uma mensagem ao usuário, dizendo o que é melhor para fazer, dependendo do dia e do tempo. Novamente, eu crio uma função auxiliar, com um argumento, que verifica se o dia está entre segunda e sexta. Se o dia for um dia útil, então essa função retorna true.
Nesse caso, a função retorna os dias da semana como true. Então, se o valor do argumento for igual a qualquer valor de retorno, a função retornará true. No corpo da função, cada valor retornado deve estar separado pelo operador condicional OR, representado pelos dois pipes. Com a função auxiliar criada, agora eu crio a função principal, que levará dois argumentos, o dia da semana e o tempo. No corpo da função, eu crio a variável que receberá a mensagem caso o dia da semana for um dia útil. Então eu crio outra variável que receberá a mensagem para quando o dia da semana for um sábado ou um domingo. Eu crio uma última variável que receberá uma mensagem para quando o dia da semana for um sábado ou domingo, também, só que dessa vez com outra recomendação. No primeiro if, eu chamo a função dia da semana, substituindo seu argumento com o valor do argumento da função decide. Se esse valor for igual a qualquer outro valor de retorno da função auxiliar, então será retornada a variável plano semanal, independente do tempo. Caso seja um dia de fim de semana, então será verificado o que estiver no bloco de códigos do else. Dentro do else, eu adiciono um if que verifica se nesse fim de semana está ensolarado. Se estiver, a função retornará a variável sol semanal. Se o argumento tempo não for igual a sol, então a função retornará a variável chuva semanal. Então eu chamo a função com os argumentos do dia e do tempo. Caso seja um dia útil ou esteja com sol, os valores devem ser escritos exatamente como estão nas funções, com iniciais maiúsculas. Se gostou das explicações, dê um gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.